Posso começar? Pode ser com você, Márcia. Pronto. Enquanto o meu querido Bruno falava, a conexão aqui de casa caiu, mas eu pude acompanhar pelo celular porque ele mudou para os dados móveis, certo? E, como eu sempre aprendi, a gente tem que manter a calma, a paciência, e graças a Deus voltou, para eu poder fazer a apresentação para vocês. Gratidão, Bruno, pelo texto agora da abertura da noite de hoje. Gratidão a todos por me darem essa oportunidade, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Eu estou pedindo a autorização para o compartilhamento aqui da tela. Compartilhar. Chegou? Vamos lá. Ainda não. Agora sim. Eu vou conseguir compartilhar agora. Anfitrião desabilitou o compartilhamento. Nossa. É o do Márcia Apresentação, certo? Ok. Deixa eu ver se eu consigo agora. Agora? Agora vai. Compartilhar aqui. Quando chegar aí para vocês. Sim, já estamos vendo. Pronto. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco, né, como o texto mesmo disse, as instruções dos espíritos. Coincidentemente, Larcodé é um dos espíritos que é da falange do Evampra, né? Que a minha querida, acho que Nevinha está aí, a gente tem um grupo de oração e ele é o mentor. Então foi bem interessante quando o Deise me pediu a leitura, eu disse nada melhor do que as instruções dos espíritos. Abri e caiu em Larcodé. Eu disse, tudo está interligado, não é verdade? E a gente só tem a agradecer a espiritualidade por estar conosco, sempre nos auxiliando nos momentos. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui a apresentação. Vou dividir aqui a tela para vocês. Só um minutinho, que hoje eu estou com PowerPoint. Vou alternar aqui. Pronto, a tela está inteira agora, né? Então, o diálogo com orgulho, né? O orgulho aí que é pai de todos os vícios. O que é o orgulho? Que papel ele desempenha em nós? Como disse, né, Allan Kardec, a chaga da humanidade. Então, para o espiritismo, o orgulho é o pai de todos os males. É ele que desencadeia todos os outros defeitos. Imagine o quanto ele faz mal, né? O quanto o orgulho ele vai desencadeando, vai extraindo da gente o nosso lado sombrio, mais tenebroso, aqueles que muitas vezes só a individualidade de cada um sabe, o contexto, o nosso melindre, as formas como a gente tem de se melindrar todos os dias com pequenas coisas. Então, o orgulho, ele é o pai dos males e é ele que vai desencadeando todos os outros defeitos. Não é difícil constatar essa verdade. É por orgulho que discutimos, é por orgulho que brigamos, é por orgulho ferido que nos magoamos, e é o orgulho que dificulta o perdão. E a gente aprende isso nesse ensinamento da abertura da noite de hoje, né? O orgulho é um amor desregrado de si mesmo. É o estado de um homem que se basta, que se admira em suas obras. Chega, é imponente, né? Aquela coisa inflada. Então, é o estado de um homem que se basta.
A gente vai quebrando, vê em si qualidades que não tem, empenha-se para que os outros compartilhem da opinião que tem de si mesmo, como o orgulho é vaidoso. Ele quer que essas qualidades, né, os outros saiam compartilhando. Então, ele é bem, só a gente sabe o quanto a gente é. Então, o autor Descartes, em seu livro As Paixões da Alma, assim se refere sobre o orgulho. Eu vou precisar tirar a tela, eu vou pedir para que deixe somente a minha imagem, certo? Eu vou deixar de compartilhar e a gente vai fazer vou interromper aqui o compartilhamento e a gente agora vai fazer a apresentação Tá só a sua imagem. do orgulho. Uhum. Né? Vamos ver a nossa capacidade agora de conversar um pouco com esse orgulho. Né? Vamos supor que a gente pudesse ouvir o nosso próprio orgulho, né? Falando de si mesmo. Talvez ele nos contasse o que é e como ele age, mas ele faria, eu acredito que nos seguintes termos: eu sou o orgulho. Pouco se admite a minha influência, porque aquele a que eu envolvo não confessa, nem a si mesmo, que sou eu quem dirijo a sua vida. Acompanho a humanidade desde que o mundo é mundo. Eu sou o responsável por pequenas desavenças, mas também eu sou responsável por grandes guerras. Sou eu que sopro ao ouvido dos homens que ele vale mais que os outros. E ele acredita. Mesmo que sua consciência grite que não pode ser assim. Quando o homem não consegue tirar partido dessas vantagens de outrem, eu lhe inspiro a inveja. Eu gosto de lhe inspirar essa inveja. Quando algo ou alguém resiste, aquele que me alimenta, eu reajo, despertando em meu escravo a cólera. Ele me obedece prontamente, mesmo agindo como se fosse um louco. Sou eu que desperto o ciúme e despedaço as mais belas amizades. Quantas amizades eu já despedacei? Os mais alegres e mais promissores matrimônios. Sou eu que despedaço. Também sou eu que alimento a impaciência, sugerindo supervalorizações de interesses próprios, que me têm como guia. E aquele que me tem como orgulho, ele me tem como guia. Eu gosto de participar dos diálogos. E geralmente eu inspiro aquele a quem eu domino, que responda todas as perguntas com um ar de sabedoria, mesmo que a pergunta tenha sido dirigida a outra pessoa. Eu gosto de ser o centro das atenções. Faço pensar consigo mesmo: essa pessoa não sabe nada sobre esse tema. Responderei eu mesmo. Também eu faço acreditar que entende de qualquer assunto. E mesmo que não entenda, ele sempre pronuncia como se fosse conhecedor. E sabe mais o que eu utilizo para melhor iludi-lo? Eu me disfarço de humildade. Eu me disfarço de humildade. E essa estratégia não falha, pois aquele a quem eu domino está sempre certo de que é humilde, de que é generoso, de que é correto. Eu sou o orgulho.
mas eu uso 1000 máscaras para não ser descoberto. E é por isso que o orgulhoso só me vê nos outros, jamais em si mesmo. Quando percebo que a minha vítima não obtém a aprovação necessária no meio em que se movimenta, coloco-lhe a máscara da mentira. Com esse falso rosto, obtém a estima que não merece. E eu percebo que as virtudes costumam, tanto mais apreciada quanto mais raras elas são, por isso eu levo o orgulhoso a se esforçarem para rebaixar aqueles que a possuem, ou aqueles que se esforçam em possuir. Essas virtudes, eu gosto mesmo é de rebaixar, para que não apareça. E dando-me ouvido, a alma incessantemente agitada pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme, pela cólera, sentimentos que o levam a denigrir a imagem dos que julgam estar acima de si, mesmo que precise lançar mão da calúnia. Eu sou orgulho. Sou para a alma o que o câncer é para o corpo. Ele enfeia, corrói, mata, e eu não faço diferente. Estou sempre à espreita das almas inseguras, instigando o medo e a baixa estima de si mesmo. Essa é uma maneira infalível de minar as qualidades espirituais e apagar a chama do seu olhar. Sou eu que sugiro ao homem enfermo que a alma que ele tem está bem de saúde. Eu digo aos viciosos que eles são virtuosos. E assim eu vou iludindo, infelicitando todos que me acolhem. E se alguém duvidar que eu tenho esse poder, é porque eu já me antecipei e coloquei-lhe sobre os seus olhos o véu de que impede de ver a verdade. E querem saber qual é a minha maior rival? Pois eu vou lhe dizer, é a humildade. Essa é a minha maior rival, sim. Essa é a virtude capaz de anular a minha influência, pois sopra ao ouvido do homem que ele é falível em sua razão e sempre corre o risco de estar errado em seu ponto de vista. A humildade adverte o homem sobre os seus defeitos, sugere que, por ser falível, ele deve perdoar a falha dos outros. Mas eu me oponho e faço pensar que ele tem sempre razão. E a maior parte das vezes, acreditem, eu sou muito mais ouvido. Quando o homem falha e reconhece seu erro, logo eu sugiro que isso não poderia ter acontecido. Não comigo, eu digo a ele. E então que o homem orgulhoso não perdoa a si mesmo, porque o erro o torna falível. E sabe como é que quase sempre eu venço a humildade? A minha maior adversária, vale salientar, é que eu tenho um poderoso argumento. Eu sopro ao ouvido do homem que ele não é orgulhoso. O que ele tem mesmo é dignidade. O que ele tem mesmo é amor próprio. Uma observação atenta do homem, principalmente quando se trata de defender seus pontos de vista no campo dos sentimentos, e provarei que ele tem sempre razão, pois são raros os que o admitem. O orgulhoso pode me confundir. Ao contrário, muitos afirmam: tenho a minha dignidade, a minha honradez. Não posso permitir que façam isso comigo. Eis o motivo de tanta mágoa, de tanto despeito, tanto rancor, tanta tristeza, tanta vingança, quanto desejo de vingança. Eu sou orgulho, influente e sempre ativo. Sou eu que esfrio no coração do homem os sentimentos de
gratidão, caridade, constantemente inspirado pela humildade. E eis aí que eu sou. Por isso eu sou o pai de todos os vícios, dentre os quais os mais poderoso e atuante. E um dos meus irmãos é o egoísmo. Entende-se por que a humildade pode me derrotar? Pois diante da sua força, eu nada posso fazer. Eu nada posso. Assim como meu filho, o egoísmo, ele é impotente contra a caridade. Essas duas virtudes, bem entendidas e bem vividas, são os poderosos meios de evitar as nossas ações. Evitar a mim, que sou orgulho, e o egoísmo. É a humildade, a caridade que me interpela o tempo inteiro. Mas eu sou muito mais ouvido. Eu sou o orgulho. Quanto de vós já me descobriu dentro de ti? Quanto de vós já pôde olhar e perceber que eu estou presente na tua vida? Eu sou orgulho. As principais reações e as características do tipo predominante do orgulho, do orgulhoso, é o amor próprio muito acentuado. Por isso que quando a gente lê esse texto da filosofia, que fala como uma entidade, a gente consegue enxergar essa entidade. E a gente começa a olhar e vai passando alguns momentos pela nossa mente, quantas coisas a gente já fez na nossa trajetória por confundir o orgulho com o amor próprio. E a gente acha que essa característica de amor próprio, muito acentuado, é normal. A gente meio que camufla o orgulho. A gente meio que, como não quer mergulhar nesse lado sombrio, que está latente dentro de cada um, a gente prefere dizer, ah, não, fez assim, falou diferente comigo, me enfrentou, puxou meu tapete, isso é amor próprio. Eu não vou deixar que derrube a minha imagem. E aí, essas reações, essas características predominantes do orgulho, a gente esconde através desse amor próprio acentuado. E a gente se contraria por pequenos motivos. A gente reage explosivamente a qualquer observação crítica. Qual de nós aqui nunca reagiu a uma observação, né? Uma observação mais crítica ao nosso respeito? Qual de nós ainda não se melindrou em relação a alguma observação do nosso comportamento, do nosso dia a dia? Então, a gente necessita ser o centro das atenções e fazer prevalecer sempre as nossas próprias ideias. A gente não aceita as possibilidades dos nossos erros. A gente identifica os erros no outro. Então, a gente se mantém no estado de consciência fechado ao diálogo construtivo. Quero falar. A gente começa a atacar quando a gente está num conflito, num diálogo, onde a nossa opinião não prevalece. Aí a gente, quando não tem argumentos fortes o suficiente, a gente começa a contra-atacar a criatura. A gente começa a buscar mecanismo de denegrir, de derrubar, né, de menosprezar a ideia do próximo. Né? Ao ser elogiado por qualquer motivo, a gente se enche também logo de satisfação. A gente passa a ser presunçoso. A gente tem que ter muito cuidado com essa presunção, com essa vaidade. Né? A gente tem que estar colocando sempre em observação e reafirmando para cada um de nós que essa importância pessoal,
né? Esses melindres pessoais, essa nossa presunção, essa nossa satisfação de encher nossos egos, são coisas que não vão fazer bem para o nosso dia a dia, para o nosso convívio, para a nossa evolução. Então, a gente se preocupa muito com o que o outro fale de nós. A gente também se preocupa muito com a nossa aparência exterior. A gente se preocupa pelo fato dos estudos, a demasia da importância da posição social, do prestígio, né, diante da sociedade. Acha que todos os familiares e amigos devem estar devem girar em torno da gente, da nossa opinião. A gente não solta o controle do nosso dia a dia e não admite, de forma alguma, se humilhar diante de ninguém, achando que isso é uma atitude de um traço de fraqueza. Se a gente for humilhado, se a gente for rebaixado, se alguém opinar de forma diferente, a gente acha que é um estado de fraqueza. A gente acha que é um estado de fraqueza e falta de personalidade diante do outro, né? A gente usa até da ironia, do deboche para com o próximo como uma ocasião de contendas, de querer menosprezar para se sobressair. Então, quando a gente compreende que o orgulho vive numa atmosfera ilusória de destaque social, de destaque intelectual, criando essas barreiras muito densas, a gente não cria pontes, a gente cria uma barreira, a gente cria muros altíssimos, né, em relação aos outros, quando a gente tem o nosso orgulho inflado, ou quando a gente está muito egoísta, ou quando a gente está com muita vaidade, a gente vai criando uma barreira densa, e essa barreira ela vai tendo cada vez mais dificuldade de se penetrar na realidade do próprio interior. A gente tem mais dificuldade de dialogar, a gente tem mais dificuldade de pedir perdão, a gente tem mais dificuldade de se livrar dos lixos que a gente vai acumulando, da mágoa, né? Do, sei lá, da falta de assertividade no contexto de perdoar, saber perdoar, né? Pela questão de estar inflado, o azedume se instala em nós. Então, na maioria dos casos, o orgulho ele é um mecanismo de defesa para encobrir algum aspecto não aceito na nossa ordem familiar ou na nossa ordem social, do nosso convívio no trabalho ou na egrégora que a gente esteja inserido na casa espírita. Então, a gente tem muitas limitações. Pode ser limitações na formação escolar, na formação educacional. A gente tem esse posicionamento diante da sociedade de uma imagem que a gente escolheu para si mesmo, do papel que a gente deseja desempenhar na vida, no chamado status. E é preferível que a gente olhe para isso de uma forma mais corajosa, que a gente comece a lutar pela nossa melhoria, que a gente comece a criar critérios de observação. Não é olhar no outro o que o outro precisa modificar, não. É me observar. O que o outro, qual é o limite do outro que passa a introduzir em mim a dor, a insatisfação? O que o outro fala de mim, do meu eu, que está denegrindo a minha imagem a tal ponto que eu me inflame de criar essas barreiras, essas aquisições interiores que a gente fecha, se torna denso, porque a gente não quer ter a capacidade de atribuir a atitude, a benevolência, a indulgência para comigo e para com o próximo. Então, aquilo que os termos, né, que fala o que a traça não come nem a ferrugem corrói, são os tesouros eternos, os tesouros dessa nobreza que a gente falou na reunião anterior, esse elo de nobreza, de instintos de nobreza, de estar galgando a ser humilde, a ser mais simples, a se desarmar,
a se desalgemar. O orgulho, diante do diálogo, ele fala quem é o maior inimigo dele. Quem é que pode anular ele? É a caridade, que está no Evangelho. Sem caridade não há salvação. É a oficina de Jesus em movimento. E ele fala na humildade. E Jesus foi um dos maiores exemplos de humildade. Se sacrificou para nos ensinar que tudo é possível. Escutou cada deficiência de cada discípulo. Um renegou, o outro disse que não traía, estaria com ele presente nos momentos. Não bastou muita coisa, já se distanciou, outros correram, se esconderam. Então, há quantos anos de reencarnação em reencarnação a gente vem trazendo esse orgulho, essa vaidade inflada, arrastando por essas encarnações, e a gente não para olhar para ela e parar de ser melindroso. Então, é necessário que a gente realmente comece a se esforçar para a gente ter mais qualidade, a qualidade que distingue o homem de bem da leitura anterior, né, que está inserido no Evangelho, no capítulo 17, sede perfeitos. O homem de bem, se a gente mergulhar na leitura, como a gente mergulhou nos estudos anteriores, ele eleva o pensamento à sua consciência. Ele pergunta se poderia ter feito algum bem, se ele poderia ter cumprido a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade na maior pureza. Então, arrastando esse orgulho inflado, a gente não consegue ver essa pureza. A gente não consegue distinguir as leis de Jesus. Porque a qualquer momento, basta alguém pisar no nosso calo, a gente se inflama. A gente desce do salto. A gente se fecha. A gente abandona. A gente abandona a casa espírita, a gente abandona a reforma íntima, a gente abandona uma amizade de muitos anos. A gente começa a encontrar inimigos que a gente vai criando pelo caminho, sem necessidade. Então, a gente tem que interrogar a nossa consciência, interrogar os nossos próprios atos. A gente tem que perguntar se a gente violou essas leis, se a gente praticou todo o bem que a gente poderia praticar. A gente tem que começar a ver os desprezos que a gente deixou para trás, as pessoas que a gente abandonou. Quantos amigos não faz mais parte do nosso ciclo? Quantos familiares a gente não fala mais? Quantas algemas, quantas paredes, quantos muros, quantas portas de aços a gente criou? E aí veio o mundo de regeneração, onde nós somos a ressonância para o que a gente emana para o mundo, em pequena proporção. Se a gente pegar um litro d'água, tirar um pingo, ele é água, a composição é água. Se a gente pegar 1 litro, a composição é água. Se a gente jogar numa piscina, a composição é água. Então, a nossa ressonância dos pequenos melindres do dia a dia, se a gente pudesse ultrapassar esses limites, se a gente desse poder, a gente faria pior. A proporção. Eu vou para a tua casa, eu vou subtrair R$ 10 que você deixou em cima da sua mesa. Você deixou lá R$ 10, não me pertence, eu vou lá e coloco a mão nos R$ 10. E levo. Subtraio. Se você tivesse deixado 100, eu levaria 100. Se você tivesse deixado 1.000, eu levaria 1.000. Se eu tivesse poder, se eu fosse governante, eu desviava o dinheiro. Então, a proporção das raivas, a proporção das mágoas, a proporção do mal que eu posso fazer ao outro em pensamento, se eu coloco em prática, é uma guerra. Então, a ressonância para o mundo de regeneração
tanto faz uma crueldade como uma partícula de uma raivinha do dia diário de cada um. Uma partícula de uma raiva, ela pode ter uma comparação de uma crueldade maior. O problema é que só tivemos a oportunidade de ter essa raivinha. Se a gente não conseguir segurar e conter os nossos instintos, a gente pode partir para uma violência. Qualquer um de nós pode partir para uma violência maior. Tudo é uma questão de oportunidade. Então, a nossa ressonância tanto vale para uma gota como para 1 litro. Se ninguém tem qualquer queixa, disse Santo Agostinho, na consciência dele, se ninguém tem qualquer queixa de mim, enfim, se eu faço ao trem tudo que eu gostaria que me fizesse. O orgulho, ele jamais permite que você seja humilde. O orgulho, ele jamais vai permitir que algum mal de ontem você faça um perdão amanhã. Só a humildade permite que você dialogue. Só a humildade faz você silenciar no momento que você tem que se silenciar. E Jesus, o nosso mestre, ele diz assim, do que serve o homem conquistar o mundo inteiro e perder a alma? Do que serve? Do que serve a gente se manter com essa característica, né, de eu não mudo minha opinião? Eu não sei respeitar o outro. Eu sou uma pessoa preconceituosa. Se pisar no meu calo, eu vou difamar. Se me atacar, eu vou para cima. Por que a gente não se coloca mais na posição de conquistar a alma, ao invés de perder o mundo inteiro? Perder uma reencarnação, perder uma oportunidade. Então, exercer esse estudo contínuo de mergulhar no nosso lado sombrio é estar atento no momento presente, no momento que o plano espiritual está engajado, os benfeitores espirituais estão se lançando para a Terra nesse momento de pandemia e precisa nos encontrar os pontinhos de luz, os postes de luz. Somos pequenos postes de luz, somos espíritas, não somos espiritualistas. O espírita tem que estar de acordo com a lei, tem que estar de acordo com a lei de Jesus, com o seu evangelho. O espírita tem que acolher, o espírita ele tem que ter nobreza nas suas atitudes, tem que exalar o perfume da caridade o tempo inteiro. Eu posso cair. Todos nós estamos encarnados aqui para nos esforçar em querer nos modificar. Como disse Jesus, uns chegarão mais cedo, outros chegarão mais tardes, mas todos chegarão. Todos nós. Como diz a música, né? Um dia todos nós seremos anjos. Mas antes disso, vamos trabalhar, vamos modificar, vamos olhar para esse orgulho que disse, que ri, porque a maioria das vezes nós escolhemos o lado dele, ao invés do lado da humildade. Alguém gritou comigo, ao invés de eu elevar o meu pensamento a Deus e pedir a Ele sabedoria, discernimento, calma, compaixão, como dizia Chico, coloca a aguinha, né, da paz, né, coloca a água para não ter que jogar tanto miasma para o outro. Porque a gente não começa a exercitar. Eu vou me conter. Alguém falou mal de você na repartição. Alguém falou mal de você lá no centro espírita. Alguém falou mal de você em casa. Alguém me tratou mal hoje. Vamos orar. A primeira conexão que a gente tem que fazer é a prece a Jesus. É a prece aos benfeitores espirituais, de ambos. Aquele que precisa manter a contenda para que não haja
a confusão, né? Não jogue miasma para lá, miasma para cá, para que a gente não fique levando essas tapas desnecessárias. Alguém se cala. O silêncio, às vezes, incomoda, né? O outro fica gritando, gritando, o outro entra em silêncio, incomoda. Não é aquele silêncio que maltrata. Porque o que está por trás do silêncio é a intenção. Eu estou me silenciando para que o outro possa acalmar os ânimos, para que o outro possa diminuir o tom de voz e que a gente possa aproximar os nossos corações, para que a gente possa dialogar. E não parece que está do outro lado da rua. Estou gritando, porque o coração está distante, o ouvido está distante, a pessoa está distante, eu estou gritando com ela. E às vezes está 1,5 m só de distância, ou menos. Tem pessoas que são tão arrogantes que vão para cima, né? Sente a face do outro para poder gritar, como se o grito fosse resolver alguma coisa. Ela só resolve por medo, né? Dá medo. Quando a gente é gritado, a gente grita, a gente dá medo. A gente sai do seu eu interior e passa a ser uma entidade obsessora, encarnada. Então, a gente precisa acalmar e silenciar com boas intenções. Eu vou passar 1 mês sem falar, vou ficar em silêncio. Isso não é uma boa intenção. A intenção de silenciar numa guerra é de se acalmar e acalmar o outro, né? A intenção de um diálogo, a intenção de ir em busca dessa paz é que acalme os ânimos. Muitas vezes alguém vem e diz, eu acho que todo mundo já passou por isso, acho que no nosso dia a dia, olha, eu nem te conto. Tu soubesse que fulana falou, nem me conte. Porque aquilo que eu não posso emanar para o outro, trazer boas informações, por que que eu vou ser o correio do inferno que vai existir entre duas pessoas? Se eu escuto, eu posso ouvir e não passar. Vai ajudar o outro? Não. Vai denigrir a imagem dele? Vai. Por que que o que eu escuto eu tenho que passar? Eu posso filtrar. Da mesma forma que a gente, durante os estudos da mediunidade, filtra as palavras quando vem uma manifestação mediúnica dos obsessores. O obsessor tem vontade, assim, conta, está 300 anos com ódio de você, tem vontade de lhe esganar, o médium não vai dizer, eu vou lhe matar. O médium vai dizer, eu odeio você, mas não vou lhe matar. E nem vai pegar as próprias mãos e esganar a pessoa. A minha vontade era de fazer justiça com as próprias mãos. Então, a gente faz um filtro das palavras para que o outro possa ouvir e compreender as coisas que ainda precisa melhorar. Então, a gente tem que ter esse filtro, a gente tem que lembrar das palavras de Jesus, sede manso, sede brando, né? As bem-aventuranças, que é para poder cada vez mais a gente instigar o nosso lado luminoso e extrair do nosso lado sombrio o nosso lado luminoso. Não é difícil. É difícil falar para alguém o nosso lado sombrio, mas a gente descobrir o nosso lado sombrio, a gente sabe. Os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas emoções, o que a gente rumina nos nossos pensamentos. A gente fica brigando com o pensamento. A Deise falou isso e isso. Eu não devia ter ficado calado. Aí a gente começa. Eu devia ter dito isso e isso. Eu me lembro disso, disso e disso. Eu tinha acabado com ela. Aí fica brigando com a mente. Brigando. Isso não vai ficar assim. Aí não dorme. 5 horas da manhã eu quero estar de pé para me encontrar com ela. Eu vou dizer um monte de coisa. Eu vou acabar com ela. A gente fica a noite todinha no ranço do ódio, só atraindo
inimigos de vida passada, aqueles que já nos conhecem, sabe como a gente é, que a gente não mudou, que a gente não tem temperança, que a gente não tem benevolência, e aí a gente vai atraindo. Aí, às vezes, vem um obsessor lá de Daisy, aí diz assim, eu não gosto de Daisy, né? Aí vem, ó, pro meu ouvido, ah, diga mesmo, diga ela, mas, olhe, toque na ferida e leve mais alguém para ver, derrube, você não merece isso não. E o obsessor de Daisy vem também se juntar com o meu obsessor. Vai lá, mostra aí que esse teu estudo de reforma íntima, esse teu estudo de Allan Kardec, não serve de nada. Vai lá, destrói. Aí junta os dois e começa. Então, o céu e o inferno está dentro de nós. E o orgulho, camuflado de amor próprio, em excesso, né? Até uma menina me perguntou numa palestra, e quando é que amor próprio é saudável? Né? Se amor próprio é camuflado de orgulho, né? Amor próprio, quando é que ele é saudável? Quando, aí eu dei até um exemplo, quando a gente está num relacionamento muito doentio, vamos pegar esse exemplo aí, um relacionamento muito doentio, onde esse relacionamento só nos destrói, não constrói, é uma algema que vem se arrastando, é deixar o outro partir. Sou eu que quero ficar nesse relacionamento, porque eu amo, é uma paixão desregrada, mas o outro não me ama mais, mas eu insisto. Eu quero, não deixo. E aí, o amor próprio, ele surge para dizer, você não merece esses maus tratos. Você merece uma vida mais saudável para a sua família, para ele que quer partir ou ela que quer partir. Aí o amor próprio é saudável, porque o amor próprio vai lhe deixar com a saúde mental equilibrada. Mas não o amor próprio de alguém erra, eu não quero falar. Não falo. Falou mal de mim, eu vou denegrir essa imagem. Isso não é amor próprio. O amor próprio, ele constrói. O amor próprio, ele mostra que você tem merecimento, que você é uma pessoa trabalhadora, que você é uma pessoa que merece estudar um pouquinho mais e galgar novos caminhos. Isso é amor próprio. É cuidar da saúde, é fazer uma caminhada, é você poder ler bons livros, se desligar dessas internets que falam muito em estupro, muito em guerra, muito nisso, muito daquilo que só nos adoece. Então, o amor próprio é aquele que cuida. O amor próprio, quando ele excede, aí é o orgulho camuflado. Então, a gente precisa ter esses cuidados de saber analisar. Então, ao invés, aí vem aquela palavrazinha, vá lá e diga isso e isso para ela. Prece. Prece para você que está com raiva. Prece para você que o orgulho está inflamado. Prece para você. Depois você ora pela Deise, se ela não foi assertiva, ou ora pelo Bruno, se ele não foi assertivo, ou pela minha mãe, se não foi assertivo, meu irmão, se não foi assertivo, ou por mim. Então, prece. Eleva o pensamento a Jesus, pede a Ele discernimento para compreender as coisas que ainda não consegue compreender. Pede a Ele a calma, a paciência, a mesma paciência que ele teve quando entrou na casa de Zaqueu, e que os discípulos disseram, olha com quem ele vai sentar, compartilhar, um homem republicano que fica cobrador de impostos, ou com Maria Madalena, olha a outra ali, de vida fácil. Mas Jesus, ele não veio por sãos, ele veio por aqueles que estão doentes, ele veio por mim, ele veio por aqueles que lutam e que se esforçar para querer tirar todas essas paixões enraigadas de vícios da terra, que só vai fazer com que eu perca a minha reencarnação, que eu perca a minha alma, no sentido da dor, de saber que eu poderia ter feito diferente. Então, é acalmar os nossos ânimos, é pedir paciência, tolerância. A gente aprendeu muito agora, né? Com a pandemia, a sermos mais pacientes, ser mais tolerantes.
estar dentro de casa, tem que conviver com os mais próximos. Então, esse convívio que a gente tem que aprender. Não adianta a gente amar o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, e dentro de casa a gente não ama. A gente não tem o amor incondicional. Respeito é respeito. Então, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, mesmo quando elas não estão de acordo com a nossa. Pontos de vista diferentes, né? Então, a gente precisa começar a discernir. Se a gente não tem esse discernimento, a gente pede a Jesus. Pode ter certeza que fazendo a prece, lendo o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai encontrar as respostas que precisa. Meu irmão, é muito difícil. Será que em outra vida eu não era tão difícil quanto? E agora eu estou passando, né, por esse momento de ter, declinar, para ter essa paciência com ele. Fechei aqui, não foi? Já devo ter ferido muito ele em outra vida, para ele não ter paciência comigo nessa. Então, assim, são esses mergulhos que a gente pode fazer no nosso inconsciente. Quantas passagens do diálogo do orgulho a gente identificou? Nossa Senhora, eu identifiquei várias. Várias. E no diálogo, ele deixa claro quem é o inimigo dele. Assim como o egoísmo é anulado pela caridade. O orgulho é anulado pela humildade. Se Lígia quiser falar mal de mim, é o momento dela. E se o problema não está em mim, está nela, oremos. Eu oro por mim para ter tolerância e para ela ter discernimento. E a gente vai ser abençoado. Ou alguém tem dúvida que a gente vai ser abençoado? O mentor espiritual de Lígia, o mentor espiritual de Deise, de Bruno, da Márcia, vai se aproximar, vai nos envolver. Né? Tem uma história de Chico que relata bem isso, que ele teve uma raiva de uma eu não me lembro agora se foi, era um vizinho dele que tirou a vida do cachorrinho dele. Não tem uma história? Alguém lembra? É Tirou a irmã, vida a irmã, né? Tirou a a irmã mais vida. velha. Exato, tirou a vida. Na concepção dela, ela dizia assim: não tem vida após vida, ele vai viver do lado de lá, mas não vai mais roer os móveis da casa de Chico. E Chico criou uma raiva, né? Criou uma raiva e Emmanuel tinha dificuldade. Como é que ia trabalhar com Chico se a energia não batia mais? Você acha que o seu benfeitor vai se aproximar de você se a sua energia estiver diferente? Não consegue. Não consegui nem colocar a mãozinha aqui em Chico. E aí ele vai, Chico, compra uma máquina de lavar, não sei o quê, né? O Chico ganhava um salário dividido em não sei quantas parcelas para dar para alguém que Chico estava com raiva. Terminou o Chico comprando, terminou o Chico dando essa máquina. E aí, quando há o abraço e o perdão, Emmanuel aparece e coloca a mão. Pensou que ia ter que buscar outro médium, né, para trabalhar, porque ele ia se perder, né? E aí ele diz: obrigado, Chico. Obrigado porque voltou para a energia. Então, aquele amor, o facho de luz que abriu entre os dois, o bálsamo, o refrigério, como relatou uma amiga nossa do estudo de reforma íntima, ela relatou que fazia 25 anos que não falava com a mãe, por conta de um relacionamento que nem deu certo na vida dela. A mãe falou, ela não considerou e se tornou uma inimiga dela. E aí não deu certo, ela com vergonha, com vaidade, com orgulho, se distanciou. E aí, fazendo a reforma íntima, ela resolveu buscar a mãe. E foi na cidade que a mãe estava se encontrar com a mãe.
E quando chegou lá, que chegou no portão, que a mãe olhou, fez: minha filha, que saudade. Ela, pá, ela disse que foi um jato, que se arrepiou todo, assim. Se arrepiou. Acho que todos os benfeitores levaram da reforma íntima até lá, no portão da cidade e da casa. E ela abraçou a mãe, sentiu o cheiro do mesmo perfume que a mãe sempre usava, o mesmo jeitinho, e abraçou. Minha filha, que saudade, que bom que você veio me visitar. E aí ela disse que, ai meu Deus, o que eu senti se eu tivesse, sabe, feito isso há 25 anos atrás, eu tinha quantas páginas, né, que ela passou sem a presença da mãe, ou de um irmão, ou de um ente querido, um amigo. Então, assim, a gente sempre vai ter os desgostozinhos com as pessoas que a gente conhece. Não vai vir um estranho para a gente odiar, não vai vir um estranho para a gente ter mágoa, não vai vir sempre alguém que é do nosso convívio, sempre. E se for um cobrador de ônibus, se for um cobrador de metrô, um cobrador, se for alguém do avião, esse alguém tem a ver conosco. Paciência, amor, tolerância. Porque esse alguém tem a ver da mesma forma que é um pedinte que bate na nossa porta. E quando, lendo o livro Céu e Inferno, eu adoro o livro Céu e Inferno, porque nos dá a oportunidade de ver todos os espíritos em todas as hierarquias que desencarnaram, por questões nobres ou questões cruéis, o relato do sofrimento de cada um quando chegou do outro lado. É muito massa. É rainha, é rei, é pessoas mais simples, pessoas da corte que trabalhavam para um rei. Você encontra vários relatos, vários. E teve um de uma criança que eu adoro. Depois vocês procurem lá, eu vou mandar para a Daisy, que é lindo. Ele está com uma doença, ele tem, eu acho que 7 anos ou 8 anos de idade, está com uma doença terminal no hospital, e ele chama o médico bem baixinho e faz: doutor, aplica para mim aquela dose um pouquinho maior. Aí o médico faz: mas por que, meu filho? Não, porque as dores estão vindo mais intensa. É, Michel, as dores estão vindo mais intensa e essa dor, pode incomodar os outros. E eu não quero que eles se perturbem. Pode aumentar um pouquinho o medicamento? E aí depois ele fala do desencarne, o porquê ele teve aquela doença, e pá. É linda a história, emocionante. A forma como a criança pede para aliviar a dor dele, diminuir a dor dele, para não incomodar os outros. Não era para diminuir a sua dor física, era para não incomodar as outras crianças. Porque ele percebeu que a dor estava começando a ficar a ponto dele gemer. E ele não queria tirar a paz do da esquerda nem do da direita, com 7, 8 anos de idade. Então, isso é um espírito que aprendeu o que é resiliência, resignação, e que veio restaurar na carne o que ele precisava melhorar. Eu adoro os livros, as histórias de Céu e Inferno. É muito bom para a nossa reforma, muito bom a gente poder ouvir. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para anular as nossas pequenas raivas, os nossos pequenos melindres, e a gente começar a identificar por que Mirtz falou que eu tenho um tom arrogante e me incomodou. Está me incomodando, arrogante. Poxa, faz 10 anos que eu trabalho a arrogância em mim e ela veio dizer que eu tenho um ar arrogante. Será possível? Aí eu tenho que estar atenta à minha arrogância. É o meu tom de voz? Eu vou fazer nem que seja uma escola de aprimoramento da voz, para baixar o tom. Será que eu estou com problema de audição, estou falando muito alto? Eu tenho que identificar a arrogância em mim. Eu não posso me inflamar. Eu não posso dizer assim, pô, arrogante? Arrogante? Ela não sabe o que é arrogante. Ela vai ver o que é arrogante segunda-feira, quando eu me encontrar com ela. Aí ela vai ver, vai estrondar as paredes do centro espírita,
As escadas vão abalar. Ela não sabe o que é arrogância. Ó, se eu já me burlinei aqui, já mexi, já me inflamei, imagine se eu não tenho que prestar atenção na palavra arrogância que ela falou. Então a gente tem que estar atento. E não vai ser os amigos que vão nos dizer os nossos atos falhos. Vão ser os nossos inimigos. Ou vão ser aqueles que são vaidosos, que estão incomodados com a nossa presença. Então, assim, se disser, Márcia é ladra, Márcia é arrogante, Márcia gosta de falar da vida dos outros. Pronto, eu vou pegar 3 atos. Não, eu não sou ladra. Esse arrogante aí, caraca, não é a primeira vez que o povo fala, até os espíritos falam. E Márcia fala da vida dos outros. Eu não sou maledicente. Eu excluo maledicente, excluo que eu sou ladra. Isso aí é problema dela, ela que inventou para me inflamar. Mas o arrogante, isso aí eu tenho que mexer. Por que eu tenho que me apegar no roubo? Se eu não subtraio. O problema está nela, não está em mim. Ou nele, não está em mim. Mas a arrogância está. Márcia é vaidosa. Ih, já notou que Márcia é vaidosa? Pronto. Isso eu identifico super bem. Porque toda vez que eu ia para o centro espírita e tinha qualquer manifestação, era sobre orgulho e vaidade. Então, se ela falou, ela identificou, eu continuo. Diminuiu. Melhorei muito. Mas uma pessoa que não me conhece há pouco tempo já me identificou. Caraca! Então, eu estou escondendo. Aonde eu estou escondendo isso? Para os que eu dou palestra? Para os que vão para a reforma íntima? Para quem eu estou escondendo isso? Que ela identificou. Então, isso aí é um termômetro de ver aonde está o orgulho e onde está a vaidade. Aonde eu preciso melhorar. O resto eu elimino. Deixo para que ela, amanhã ou depois da manhã, quando a gente tiver uma oportunidade, ela diz, eu falei que tu era isso e aquilo, mas tu só é arrogante, vixe, eu não disse que esse arrogante me persegue, mas o ladra foi só para te humilhar mesmo, foi só para acabar contigo. Mas tu não é não, foi só da minha cabeça mesmo. Então, assim, a gente vai ter oportunidade, vamos pescar o nosso lado sombrio, vamos nos permitir a enxergar o lado sombrio, antes nós e Deus, do que a gente perder a nossa alma, a gente perder essa conexão com a terra regeneração. Já pensou a gente acordar, a gente não vai lembrar mesmo, que tem o véu do esquecimento, mas a gente vai ter uma sensação assim, estou num planeta aqui, caraca, pedra para fazer fogo. Caraca, eu acho que a gente pode flexionar de uma forma mais rápida, eu já tenho inteligência suficiente para fazer um foguinho melhor do que os outros, que estão crescendo ali naquele mundo. E aí é como o homem que criou o iPhone, né? Que deixou a tecnologia aí para nos propiciar. Então ele deve ter sido um decaído, como todos nós somos, caiu de um planeta para outro e veio aqui e fez a tecnologia, veio aqui, fez a ciência, veio aqui e agora vamos voltar para o mundo ditosos. É um intercâmbio. Um ajuda, um vem, vai e a gente vai crescendo. O mais importante é que somos ressonância. E como toda ressonância, se o planeta Terra vai vibrar com o amor, com a humildade, com a tolerância, com a benevolência, com a indulgência, com o acolhimento, com a paciência. Se Jesus pegar e colocar como regra para o planeta de regeneração as bem-aventuranças, vamos estudar ela. Ele pode rasgar todos os livros, né? E ficar só com a bem-aventurança. A gente está no caminho certo. Então, vamos pegar as bem-aventuranças e vamos ler, para que essa nossa ressonância nos possa pensar na possibilidade de continuarmos
nesse planeta. Porque ruminando os pensamentos, temos a intenção diferente daquilo que a gente fala e que Deus conhece, nosso íntimo, a gente não vai a lugar nenhum. A gente não vai conquistar esse lugar no planeta de regeneração. A gente vai conquistar o mundo inteiro, só material. E a gente não vai vibrar. Então, que a gente possa exalar esse perfume, que a gente possa estar diante, né, de Jesus, diante de Deus, sentir o hálito da nobreza, que a gente possa, com o nosso pequeno esforço, hoje eu melhorei isso, já é algo. Já é um termômetro que eu já identifico. A casa espírita é Jesus em movimento e oficina da caridade. A casa espírita, ela precisa de trabalhadores, ela precisa estar atenta aos estudos e colocar em prática. Ela precisa vibrar com os benfeitores. Eles estão buscando os postes de luz. Os nossos postes estão acesos ou a lâmpada está queimada? A gente não pode deixar essa lâmpada apagar, porque a gente se perde. E a gente não pode se perder, principalmente nesse momento tão necessário da gente estender a mão amiga para esses benfeitores que estão nascendo entre nós, para nos ajudar a impulsionar esse planeta para um planeta de regeneração. E aqueles que não aprenderam, vamos orar por eles, para que eles possam necessariamente se modificar enquanto é tempo. E Jesus, ele disse a Maria Madalena, vai, não volta a pecar. É mais fácil alguém que não é assertivo a vida inteira se modificar do que a gente que vem de pingo em pingo se arrastando. É mais fácil alguém dar uma guinada do que a gente não perceber através do orgulho que a gente não é ruim. Que a gente não tem pensamento ruminante. A gente não pode se dar esse privilégio de achar que a gente precisa se modificar. Porque eu estou estudando, porque aí daqui a pouco alguém, não abre a porta, fecha essa porta, não quero ninguém aqui. Foi tudo de água abaixo. Tudo de água abaixo. A intolerância impera e o orgulho está aí. Eu vou transformar o texto em PDF e vou mandar para vocês. E vou pegar na íntegra também do livro, que é muito importante a gente olhar, porque ali tem toda a diretriz. E lendo o Homem de Bem, e lendo todos os ensinamentos de Jesus, das bem-aventuranças, a gente está no caminho certo. Não tem como se perder. Vamos elevar a nossa vibração. Não é agora, não. É ontem. A gente precisa ter atenção plena para esse momento presente com Jesus. É mediunidade com Jesus, é estudo com Jesus, é reforma íntima com Jesus, é trabalho com Jesus. Colocar o centro espírita em movimento para que seja sempre essa oficina da caridade. E tem uma placa que a gente diz que existe no centro espírita. Há vagas. Tem emprego para todo mundo, não é verdade? Se perguntar à presidente, ela vai dizer tem vaga para tudo. Tem vaga para leitura, tem vaga para aguinha, tem vaga para passe, tem vaga para tudo. Vaga para prece, tem vaga, sempre tem vaga. E a gente precisa estar inscrito nessas casas com muito amor. E o amor não é o amor dos homens, é o amor incondicional. Aquele que não tem controle, aquele que não tem cabresto, aquele que a gente não impõe, é aquele que a gente ama, que a gente respeita. Vem, se quiser partir, pode partir, o tempo é de cada um. O progresso e a evolução é individual, maravilhoso, se fosse todos nós juntos. Se a gente chegar lá, desencarnar e encontrar todo mundo na mesma escola. Fulano, aqui e tal. A gente cresceu. É bom demais, não é verdade? Então, é esse o material que eu pude trazer para vocês, para que a gente desperte
do lado sombrio, que a gente consiga extrair o lado luminoso. Vamos buscar a luz de cada palavra, aquelas palavras que mais machucam a gente, que mais inflamam a gente. São essas que eu preciso trabalhar. São essas que eu preciso melhorar. Então, prestem bem atenção nessas coisas. Prestem bem atenção no que o orgulho falou. E nunca se escondam através do amor próprio quando esse amor for um excesso. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo.